Convido a igreja a que abramos a palavra do Senhor em Sofonias, capítulo 3, verso 1 a 7. Sofonias. Se você pegar o Antigo Testamento de trás para frente, Malaquias, Zacarias, Ageu, que nós usamos hoje de manhã, e o próximo é Sofonias. Vamos ver quem acha mais depressa. Sofonias, capítulo 3. Alguns anos atrás, em 2005, eu tinha um desejo no coração que era fazer um sermão em cada livro da Bíblia. E comecei a fazer isso lá no balneário, 66 sermões, gastei 2 anos e meio para fazê-lo, e batizei essa série de 66 sermões, um em cada livro da Bíblia, pregado em sequência, domingo após domingo, de anunciando todo o desígnio de Deus. No dia 29 de junho de 2005, eu preguei Sofonias 3, 1 a 7, e é claro que todo pastor que se preza faz uma revisão do sermão de pregar ele de novo. Preparando o sermão para pregar à igreja em janeiro do ano passado, aqui na quarta-feira, eu li a minha introdução e achei que eu devia mantê-la do jeitinho que estava, sem qualquer retoque. Hoje, um ano depois, mais do que no ano passado, eu acho que eu devo ler para os irmãos a introdução que eu fiz em 2005 sem qualquer retoque. E eu vou ler para os irmãos a introdução que eu fiz naquele dia lá no balneário Minha Ponte. Diz assim: nesses últimos dias, nosso país vive a agitação da descoberta de mais algumas manobras de corrupção que sujam as mãos do governo federal. Vivemos atônitos mais uma vez pelas revelações e declarações de corruptos e corruptores na TV. Não bastassem as corrupções do governo, entristece-nos as corrupções dentro e fora das igrejas. Escândalos de pastores que fazem do luxo seu objetivo de vida, camuflando isso numa teologia de prosperidade que ama o mundo mais do que a Deus. As coisas não eram diferentes no tempo de Sofonias. Perguntamos: onde isso vai dar? Será que terminará em pizza? Será que a corrupção que nos enforca e sufoca nunca vai diminuir no nosso país? Precisava retocar essa introdução? Meus irmãos, eu fiz essa introdução quando a revista Veja publicou o primeiro artigo denunciando o mensalão. E hoje eu digitei no meu computador, no Dr. Google, a expressão escândalos do governo em 2005. Naquela época eu não quis dizer qual era a denúncia. Hoje nem precisa mais. Mas não eram só as denúncias de corrupção no governo que estavam nas notícias da televisão. Naquela mesma época foram flagrados alguns pastores fazendo algumas coisas erradas e foi para a TV. Parece que os anos passam e as coisas continuam do mesmo jeito ou andando adiante. Nós temos aí terminado, alguns dias atrás, o julgamento que para alguns foi uma grande vitória para a nossa justiça brasileira, mas que ainda, apesar de terem sido feitas as denúncias e também as sentenças, não tem nenhum daqueles senhores de trás das grades na prisão. E tudo está sendo esperado para que aconteça no mês de agosto desse ano de 2013. Mas a palavra de Deus nos exorta e nos ensina que nós devemos dar o sinal, acordar e tocar a trombeta para que as pessoas fiquem avisadas de que, se não houver mudança, se a justiça de fato não for aplicada no nosso país, se as pessoas acham e contam com isso, que poderão, através da advocacia da nacional, conseguir alguma brecha na lei para continuarem livres, então de fato a nação está em perigo.
Porque se a justiça falha, todo o resto falhará, uma após outra, logo depois. Como eu disse alguns dias atrás, Sofonias é contemporâneo de Naum, de Abacuque e de Jeremias. Ele provavelmente nasceu na época difícil do reinado de Manassés. O seu nome, Sofonias, significa Deus escondeu. Provavelmente uma menção a das crianças nascidas dentro da família real, que foram protegidas e escondidas para que Manassés não os matasse. A narrativa do texto e as evidências internas demonstram que Sofonias era alguém que era do palácio de Jerusalém, alguém que vivia ali e conhecia bem a estrutura do governo e as pessoas que transitavam ali nas esferas do poder da cidade de Jerusalém. Ele escreve a sua profecia especialmente contra Judá. Se você ler capítulo 1, versículo 4, vai observar que é isso que está acontecendo aqui no texto. E eu já estou pregando sem ler o texto, né? Vamos ler Sofonias 3, 1 a 7. Desculpem. Sofonias 3, de 1 a 7. Se nós observarmos no texto, a mensagem é voltada contra Jerusalém. E capítulo 3, Sofonias então, depois de trazer o anúncio do julgamento a todas as nações ao redor de Jerusalém, ele se volta, verso 1 a 7, exclusivamente para Jerusalém. E agora sim: ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos, os seus sacerdotes. Profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela, e ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz, não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente me temerá e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Vamos orar. Deus, nós pedimos ao Senhor que a luz do Teu Espírito nos permita não somente entender a Tua palavra, mas guardá-la no nosso coração para a obediência. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, capítulo 1, versículo 4. O profeta se volta para Jerusalém e diz: estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e os seus sacerdotes. Versículo 12. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Capítulo 3, versículo 14. Canta, ó filho de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. E capítulo 3, versículo 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Se os irmãos observaram bem, dos 4 versículos que nós lemos, 2 falam do juízo de Deus sobre Jerusalém, e 2 falam da graça de Deus sobre
Jerusalém. Por que é assim? Porque entre os profetas menores, os 12 últimos livros do Antigo Testamento, todos eles trazem uma mensagem de juízo e de graça sobre Israel e sobre Jerusalém e sobre Judá. Primeiro eles anunciam que Deus julgará o seu povo, e Ele será severo nisso, porque o dia do Senhor vem, está às portas. Depois eles dizem, mas a graça do Senhor trará perdão sobre o remanescente, e todo aquele que se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus para obedecer a sua palavra. A grande característica de Sofonias é que Sofonias, ele trata dos dois temas, o dia do Senhor, o juízo e a graça juntos. No capítulo 1 e no capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 7, Sofonias anuncia o juízo de Deus. Deus julgará o seu povo, Deus julgará as nações. Arrependam-se, voltem-se para Deus, busquem a Deus. Há esperança somente no arrependimento, mas se não houver arrependimento, Deus julgará os príncipes, os juízes, os profetas, os sacerdotes e todo o seu povo. Capítulo 3, versículo 8 até o final do texto, e eu espero poder trazer essa mensagem daqui a alguns dias à igreja. Parece que Sofonias muda completamente o discurso. Ele deixa de falar do juízo, ele diz, olha, Deus julgará, mas Deus também sarará, trará perdão, trará restauração, trará paz. Portanto, se nós nos arrependermos agora, Deus nos protegerá no dia mau. E assim como houve o dia do Senhor para Israel, Sofonias está pregando a chegada do cativeiro babilônico para Judá. Assim também nós enfrentaremos o dia do Senhor, o dia do juízo final. E naquele dia só ficarão de pé diante do Senhor, diante do Cordeiro, aqueles que tiverem recebido a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esses Deus protegerá no dia do juízo, os separará para a sua mão direita, enquanto condenará todo aquele que manteve o seu coração endurecido em todos os dias. Agora, por que Deus se volta contra a sua própria cidade, contra seu próprio templo, contra o seu próprio povo, e diz que se ele não se arrepender, ele o julgará, por causa dos pecados que são denunciados aqui no capítulo 1 e capítulo 2 de Sofonias? Primeiro, Deus julgará aqueles que quebraram a sua aliança, e o sincretismo religioso que mistura a religião de Deus com a religião que não aceita Deus como seu Senhor. A idolatria e a apatia com a qual as pessoas consideram a palavra de Deus, versículo 2 do capítulo 1. De fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Depois ele diz que estenderá o braço contra os habitantes de Jerusalém, contra os adoradores de Baal, contra os falsos sacerdotes, contra os profetas, contra aqueles que sobem nos telhados para adorar as estrelas, contra aqueles que adoram Milcom, que é um deus pagão, e contra aqueles que seguiram a Deus por um período de tempo na sua vida. E diz o verso 6, os que deixaram de seguir o Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem mais perguntam por Ele. Deus condena aqueles que deixam de crer na veracidade da sua palavra, versículo 12 do capítulo 1. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho, e dizem no seu coração, Deus não faz nem o bem, e Deus não faz nem o mal. E ele também condena aqueles que se sentem orgulhosos de si mesmos. Capítulo 2, versículo 3, buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor, porque o Senhor é contra Gaza,
porque o Senhor é contra Moabe, porque o Senhor é contra a Etiópia, porque o Senhor é contra a Síria, a cidade de Nínive. E para a Síria e para Moabe e Amon, ele diz: olha, vocês se acham os tais, eu não aceito isso na minha presença, eu não aceito a soberba. O senso comum de que não mais precisamos de Deus. Se Deus não se interessa por nós, então nós também não nos interessaremos mais por Ele. Um sentimento muito semelhante ao espírito que nós chamamos hoje de pós-modernismo. Se há um Deus, Ele está longe e Ele não se interessa por nós, então nós também não nos interessaremos por Ele. E se Ele existe, ninguém poderá jamais conhecê-lo. As pessoas, quando nós falamos de Deus para elas, nas faculdades, nas escolas, nas visitas que nós fazemos, elas dão de ombro. Ela diz: e daí? Quem precisa de Deus? Durante algum tempo a igreja ficou exasperada com o pessoal da Nova Era. E a Nova Era difundiu vários símbolos pagãos. Dentre eles havia um que parecia um pé de galinha, e ele figurou nos broches, nos colares, nos relógios, nos sapatos de um punhado de gente, aquele negócio para baixo assim, que significava paz sem Cristo. O mundo acredita que pode construir uma paz sem Jesus no meio. O mundo acha que consegue resolver os seus problemas sozinho, mas já faz tempo que ele acha isso, mas não consegue. Ele continua se afundando cada vez mais nos seus próprios pecados, e muitas igrejas têm acompanhado o mundo nesse mesmo caminho. E Deus diz: o julgamento chegará, e o julgamento chegará porque Deus é fiel, e Deus é fiel à sua aliança, e Ele oferece esperança somente àqueles que se mantiverem fiéis a essa aliança. E esse é o tema da próxima exposição que eu quero fazer. Juízo e esperança são colocados diante de nós. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, Deus nos dará esperança. Mas se nós endurecermos o nosso coração e fecharmos as nossas almas, Deus diz: haverá juízo. Quando nós pregamos a palavra de Deus, seja no púlpito de uma igreja, seja conversando com alguém num banco da praça, seja conversando com a vizinha sentado diante da televisão, no sofá da sua casa, e você fala de Jesus para essa pessoa e ela ouve o que você disse, somente duas coisas podem acontecer ali, só duas. Ou a graça de Deus alcançar o coração dessa pessoa, se ela se arrepender e ouvir, ou o juízo de Deus pesar ainda mais sobre ela, se ela ouvir e não quiser atender. Não tem um meio termo, não tem uma terceira opção, não tem uma terceira consequência. Quando nós nos assentamos diante de um pastor para ouvir a pregação do Evangelho de Deus, ou a graça de Deus é derramada sobre nós, ou o juízo de Deus é derramado sobre nós. Ou nós ouvimos a palavra e abrimos o nosso coração para a obediência, ou nós tampamos os ouvidos e não queremos ouvir, e carregamos sobre nós o juízo de Deus para as nossas casas. Aqueles que não ouvem a voz de Deus, a palavra de Deus diz claramente: vocês são filhos da ira e da desobediência. Mas Efésios capítulo 2 diz que aqueles que ouviram o Evangelho de Deus eram filhos da desobediência, agora não são mais. Deus nos chama para perto dele, e pela fé, todo aquele que recebe ao Senhor Jesus, recebe também o poder de ser feito filho de Deus. João capítulo 1 versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito, a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Quem são estes? João não deixa sem explicação, ele termina o versículo: a saber, os que creem no seu nome. Como que eu posso ser livre do juízo de Deus aqui anunciado e ser alvo da graça de Deus proclamada no Evangelho? Recebendo a Jesus, ouvindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, levando os meus caminhos nessa direção. E assim, Deus diz que a nação está em perigo porque não quer ouvir o seu chamado.
Ele diz no capítulo 2, versículo 3, buscai o Senhor. Ele diz em Miqueias, buscai o Senhor e vivei. Ele diz em Oséias, buscai o Senhor enquanto é tempo. Ele diz em Isaías 55, buscai-o enquanto se pode achar. E ele diz em Jeremias 29, 13, buscai-o e o achareis, se o buscardes de todo o vosso coração. Buscai o Senhor, porque se não buscarmos o Senhor, então há perigo para nós. Primeiro lugar, perigo para aqueles que se desviam de Deus. Ele está falando com Jerusalém, ele está falando com a sua igreja, ele está falando com o seu povo. Existe o perigo de nós ouvirmos a palavra de Deus domingo após domingo, e em vez de abrirmos a palavra para que a graça de Deus nos inunde, fecharmos o nosso coração e nos desviarmos para a esquerda. E então ele diz, na primeira palavra do capítulo 3, ai da cidade opressora, da rebelde e da manchada. E na escritura, ai, é um lamento diante do erro que produz castigo. Quando a condição da bênção foi quebrada pela desobediência, a cidade que deveria ter sido fiel à aliança, abandonou o Senhor, tornou-se rebelde, Deus anunciou o castigo, Deus aplicou o castigo e a cidade diz, ai, não tenho mais esperança. Todas as vezes que Deus pronuncia um ai na escritura, é porque o que vem depois não é bom. Está escrito em Abacuque, quando Deus, no capítulo 2, se eu não me engano, diz 5 ais sobre aqueles que se mantêm em rebeldia contra Deus. E está escrito em Mateus capítulo 23, quando o Senhor Jesus fala o ai sobre os fariseus e os saduceus que desobedecem a palavra do Senhor. Ai, ele diz. Jeremias 34:15, ele diz assim, não há muito, havias voltado a fazer o que é reto perante mim, apregoando liberdade, cada um ao seu próximo, e tinhas feito perante mim aliança, na casa que se chama pelo meu nome. Jeremias diz, olha, houve um tempo atrás que vocês renovaram o coração perante mim. Ele está falando da época de Josias, ele está falando da época de Ezequias, quando houve um breve período de reforma espiritual, e o povo voltou a temer a Deus, e o povo voltou a adorar a Deus. Mas Ezequiel passou, e com ele a bênção foi atrás. Josias morreu diante do faraó Neco, no campo de batalha em Megido, e a reforma morreu junto com ele. E Deus diz, ai daqueles que não ouviram, ai daqueles que deixaram a oportunidade passar, ai daqueles que somente por um breve tempo me tiveram no seu coração. E ele então diz quais são os pecados da cidade que está em perigo. Primeiro, ela é uma cidade opressora, acumula dentro de si práticas pecaminosas contra o pobre e contra o necessitado. Oprimir é sobrecarregar com um peso, trazer vexame por meio da violência ou por causa do abuso de autoridade. É desse jeito. Algumas pessoas são revestidas de autoridade e elas vomitam essa autoridade nas nossas costas, nos oprimindo, dificultando as coisas, somente pelo seu bel prazer. Oprimir é querer usar do poder para se impor sobre os outros. E tudo isso que está sendo questionado na política do nosso país é exatamente porque o partido majoritário quis usar do poder para se manter no poder, comprando e vendendo cargos e favores. Nada de novo na política do nosso país, nada de novo na política mundial, mas que as pessoas esquecem e acham que Deus não está vendo, e Deus vê, e Deus diz, cuidado, você que diz que é cristão, que está com autoridade e poder na mão, e usa desse poder e da autoridade para pecar. Você não está brincando, não é com as pessoas a quem você oprime, você está brincando é com Deus que ama cada uma delas. Ele diz mais,
Essa cidade é rebelde, ela tem a palavra de Deus, mas ela não ouve a palavra de Deus. Essa briga boba que existe aí nos âmbitos públicos de que não pode ter um crucifixo na parede porque aquilo é um ato de imposição, parece ser uma bobagem, mas não é simplesmente aquele símbolo, crucifixo, que está em jogo. O que eles estão querendo mesmo é tirar qualquer vestígio da fé cristã de qualquer lugar. Longe de Deus. Nós sabemos qual é a palavra de Deus, mas nós não queremos obedecê-la. A cidade, ela é manchada, estava suja pelas marcas dos seus pecados, pecados públicos, conhecidos da população, aqueles que são cometidos diante dos olhos, e não há quem faça nada para impedir. Será que o Brasil é diferente? Sofonias está falando de Jerusalém, há séculos, há milênios atrás. Por isso, quando o pastor Mauro chegou aqui e disse: vou fazer 10 profecias com respeito ao ano que vem, a gente ficou até curioso, mas não tinha nenhuma delas que a gente pode dizer é falsa. Eu às vezes fico rindo da propaganda do Banco Itaú. O Banco Itaú coloca uma propaganda bonita, laranjadinha, como sempre, e diz assim: para um mundo em mudança, um banco que muda com ele. O mundo está sempre mudando, e algumas pessoas dizem que porque o mundo está mudando, a igreja tem que mudar também. Mas foi James Packer, no seu livro Entre os Gigantes de Deus, que abriu a minha cabeça para entender que o mundo não muda. Pode mudar a tecnologia, pode mudar a moda, e a moda vai e volta. Um dia é saia curta, outro dia é saia comprida, um dia é roupa larga, outro dia é roupa colada no corpo. A gente fala das roupas indecentes das mulheres de hoje, mas quando vai ver as gravuras das mulheres romanas da época de Cristo, é a mesma coisa. O mundo não muda, porque o mundo não conhece Jesus. E para este mundo que não muda, manchado do pecado, a Bíblia diz: cuidado. Quais são os sinais da rebeldia do povo e do individualismo do nosso tempo? Sofonias coloca para nós aqui 4 delas. Primeiro, ele diz que essa nação chamada Jerusalém, versículo 2, não atende ninguém. Você fala, mas não ouve, não escuta. Não atender a ninguém significa não obedecer, não dar ouvidos. Quando Israel pediu a Samuel um rei, Israel rejeitou a palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 8. O sentido também é encontrado lá em Jeremias capítulo 3, versículo 13, quando diz que o povo não deu ouvidos à voz de Deus, mas foi rebelde. A nação não quis ouvir a palavra de Deus. E Paulo profetiza em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, que nos últimos dias chegarão tempos difíceis em que os filhos não mais obedecerão aos pais. Mas não é só esse pecado, não aceita a disciplina, não atende a ninguém, não aceita a disciplina. Quando você capta um erro, quando você chama a atenção, quando você aconselha, quando você diz: não ande por aí, quando você for por este caminho, você vai encontrar um caminho de morte, e a pessoa vai e quebra a cabeça e se machuca, mas continua lá. A nação está em perigo quando você disciplina, e a disciplina não adianta mais. É como aquela criança que quando você bate com a vara, ele faz rir da sua cara. Tem mais, não confia no Senhor. Ele diz: não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor. Se nós não confiarmos em Deus, nós vamos confiar em quem?
na nossa saúde que um vírus qualquer, H1N1, H1N2, N3, toma num segundo? Essa semana nós vimos que em Campo Grande está tendo mais uma epidemia de dengue. Disse várias vezes que se nós mantermos criadouros em casa, o mosquito vai atacar. E essa semana denunciaram para todo mundo ver um órgão público que cuida de limpeza, de larva do mosquitinho para matar quem quiser. Meus irmãos, não confia no Senhor. Às vezes nós dizemos: eu creio, Senhor, na Tua palavra, mas aí olha o saldo bancário e a fé vai para o ralo. Eu creio na Sua palavra, e aí a esposa olha com aquele olhar por cima do óculos e acabou. Eu creio na Sua palavra, o filho faz uma bobagem, e aí você entra em desespero. Ele diz: essa nação não confia no Senhor, por isso o perigo está à porta. Tem mais, quarto lugar, ela não confia no Senhor e por causa disso não se aproxima do seu Deus, nem se aproxima do seu Deus. Tiago capítulo 4 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus e Ele em tempo oportuno vos exaltará. Sejam conhecidas diante do Senhor as suas petições e Ele te ouvirá. Perto está o Senhor daqueles que o invocam, daqueles que o temem e daqueles que o amam. Sofonias olha para Jerusalém e o que ele vê é isso. São os pecados da cidade. E esses pecados que Sofonias está enumerando não são encontrados em um ou em outro, numa pessoa famosa ou numa pessoa que tem influência. Ele diz que ele está vendo isso no coração, na prática do povo de Deus, que abandonou a sua palavra. Notem que os pecados descritos são todos relacionados com questões individuais, de decisões pessoais. Sou eu que tenho que atender quando alguém fala. Sou eu que preciso acatar a disciplina quando ela tem a ver comigo. Sou eu que preciso confiar em Deus. Sou eu que preciso me aproximar de Deus. É para cada um que ele fala e que nós precisamos atender. Por isso, em segundo lugar, ele diz que o perigo que já se disseminou no meio do povo, ele tem maus exemplos. E ele então diz no versículo 3 e no versículo 4, que assim como há perigo para o povo, pessoalmente, há perigo também para a liderança, porque os líderes surgem do meio do povo. Se o povo é mau, os seus líderes serão maus. Se o povo não é consagrado a Deus, os seus líderes também não serão. E aí, Sofonias distribui acusações severíssimas para 4 tipos de liderança. Primeiro, ele diz que os príncipes são leões rugidores no meio dela. Os príncipes estão sempre rugindo a sua autoridade. Estão sempre fazendo aquela famosa pergunta: você sabe com quem está falando? Na hora de receber uma multa, na hora de receber uma reprimenda, na hora de dirigir embriagado. E eu fico muito preocupado quando às vezes à porta da igreja eu vou cumprimentar alguém e o que eu sinto é o bafo do álcool. Ainda que no dia seguinte no Facebook as pessoas digam: esses pastores são demais. Por que será? Não, você não sabe com quem está falando? Não, eu sei com quem eu estou falando. Eu estou falando com pecadores, assim como eu também sou pecador. Ele diz mais: os juízes são lobos ao cair da noite. E ele diz: os juízes da cidade, eles não deixam ossos para serem roídos no dia seguinte.
Eu conheci um juiz uma vez, e ele se gabava de, juntamente com os seus colegas bebedores de cerveja, fecharem o boteco às 4 horas da manhã. Eu fechei o boteco, o juiz da cidade. E aí fica aí 10 anos para julgar uma causa, porque fica a noite inteira bebendo, gastando o dinheiro que deveria ser para sustentar a sua família, e não para poder ficar como um tonto. E está sim de gente poderosa nesse país, que não consegue enxergar 1 centímetro na frente dos olhos, porque está bêbado. Mas quando vai julgar a causa de alguém, come até os ossos, de recursos e mais recursos e mais recursos e mais recursos. Eu tive uma causa para ser julgada uma vez, ela demorou 11 anos para ser julgada. E dos R$2.420 que eu tinha investido num consórcio, eu tinha direito a receber 7.000. Recebi 811. Porque o juiz disse que isso é que era o justo. Porque quem tinha que pagar primeiro, receber primeiro, eram os bancos. Esse é o nosso país, meus queridos. E a palavra de Deus diz: ai de vocês. Mas não são só para os poderes públicos que sobram reprimendas, não. Ele se volta para a igreja. E ele diz: os profetas são levianos. O que adianta eu vir aqui, colocar força na minha voz e falar dos juízes e dos príncipes? Ele diz: os profetas e os sacerdotes também estão contaminados. Os profetas são levianos, eles são homens pérfidos, enganadores, que passam a perna nas pessoas. Paulo diz: aqueles que mercadejam a palavra. Está sim desses homens por aí, e eu já estou cansado de ser chamado por inúmeros nomes, só pelo fato de ser pastor. Já fui chamado de malandro, já fui chamado de bandido, já fui chamado de ladrão, já fui chamado de sem vergonha, já fui chamado de tudo quanto é nome. Nem posso comprar um carro financiado, porque ninguém confia em mim. E disseram na minha cara: advogados, políticos e pastores são os 3 grupos de pessoas que não podem receber financiamento nesse país. Sabe por quê? Porque muitos desses que andam por aí carregando a Bíblia na mão são homens pérfidos, que não querem enfrentar textos como esses, porque jamais abriram esse texto perante a sua igreja para lê-lo. Ou os irmãos acham que eu estou mentindo? Mas também sobra para os sacerdotes. Os profetas eram aqueles que chamavam o povo ao arrependimento, e os sacerdotes eram aqueles que tinham a obrigação de ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Olha o que ele diz: os profetas, os sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Ezequiel é chamado em um sonho, numa visão por Deus, e ele diz: vem comigo. Lá no cativeiro na Babilônia, ele diz: vem comigo. E numa visão, Deus leva Ezequiel lá para o templo de Jerusalém, que ainda não tinha sido destruído. E ele diz: siga-me. E ele leva Ezequiel diante de uma parede, e ele abre a parede diante de Ezequiel, e o que Ezequiel vê do outro lado da parede são os sacerdotes adorando a uma imagem de escultura dentro das dependências do templo de Deus. Outro dia eu vi de um pastor presbiteriano que marcou um jejum de televisão na sua igreja. Você vai ficar um dia sem assistir televisão e vai dar esse dia para oração para Deus. E está lá a igreja jejuando de televisão. Que esforço, né?
E o pastor pegou a televisãozinha dele, levou lá para o gabinete pastoral e foi assistir. Um pastor presbiteriano chamou a igreja para jejuar, mas disse para a secretária: compra uma bandeja de pão de queijo e leva lá para o meu escritório. Enquanto a igreja estava passando o dia jejuando, ele estava no bem bom lá em cima comendo os seus pãezinhos de queijo. E esses são os pecados pequenos que a gente fica sabendo. Mas e aqueles que só Deus sabe? Meus irmãos, Deus está chamando a nação para se arrepender, o povo e nós. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Terceiro e último lugar, a justiça de Deus, ela alcança a todos os que se desviam dos seus mandamentos, versos 5 a 7. A justiça de Deus, que deveria ser o nosso motivo de maior alegria, pode se transformar no nosso maior motivo de preocupação. Então ele diz no verso 7, o Senhor é justo no meio dela. Verso 5, não comete iniquidade, manhã após manhã ele traz o seu juízo à luz e ele não falha. E então ele usa uma adversativa, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminarei as nações, as suas torres estão assoladas, desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas, as suas cidades foram destruídas. E ele diz de nós, certamente me temerás, e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não será destruída. Mas não é assim que ele termina o texto. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Deus está falando de Jerusalém, a sua igreja. Meus irmãos, Deus é aquele que nos protege, mas Deus também é aquele que nos julga. Deus lamenta a escolha dos rebeldes e deseja o seu arrependimento. Ele diz, eu dizia, o meu povo me temerá. E ele diz, mas o meu povo se levantou cedinho para buscar o pecado. E a mensagem de Deus é muito clara aqui nesses versos. Somente o arrependimento que começa na igreja poderá impedir o castigo que alcançará o nosso tempo, o nosso país e a nossa nação. Somente o arrependimento que começa na igreja poderá impedir o castigo. Então, ele diz, aquele que é iníquo, iníquo é aquele que não concorda com Deus. O iníquo não sente vergonha pelos seus pecados, não tem pudor, capítulo 2. Então eu quero terminar esse sermão levantando aqui 3 palavras do texto, que são importantes para nós levarmos para casa, para embanhar as nossas orações. Primeira delas, versículo 1 a versículo 4, Deus fala de pecado. São vários pecados que são enumerados aqui. Se Deus fala de pecados e nós sabemos que Deus é aquele que perdoa os pecados, então nós precisamos sim confessar a Deus os nossos pecados.
confessar sinceramente a Deus os nossos pecados. Precisamos confessar os nossos pecados, nos entristecer por eles e abandoná-los na presença do Senhor. E precisamos alertar a nossa nação de que ela está em perigo. Nós precisamos alertar a nossa igreja de que ela está em perigo, e ela precisa voltar-se para Deus, honrar o nome de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e se curvar humildemente, humilhando-se na presença de Deus, porque pode ser, porventura, que Ele nos livre do castigo. Ele disse para Jeremias: olha, eu vou levar esse povo para o cativeiro, mas eu te darei a sua vida por despojo, por prêmio. E Jeremias sofreu bastante, mas não foi morto. E foi libertado pelo próprio Nabucodonosor. Está escrito no livro dele. Pecado precisa ser confessado, abandonado diante de Deus. Segunda palavra, versículo 5, vergonha. Nosso tempo é o tempo da autoajuda, dos sorrisos falsificados dos programas de TV, da falsa felicidade anunciada pelo preço de milhões de dólares e depois escondida com uma peneira furada no divórcio que não maqueia ossos quebrados. Se não temos vergonha dos pecados que cometemos, então nós somos de fato merecedores da vara de Deus. Quantos divórcios, meus irmãos? Quantos filhos desobedientes? Quantas pessoas autoritárias dentro da igreja? Eu sei que isso dói, mas é preciso dizer. Se nós não enternecermos o nosso coração pelos nossos pecados, nós vamos dizer amanhã que tudo é normal. E pode ser normal para nós, mas jamais será normal para Deus. Se nós não entendermos o que significa vergonha, nós vamos continuar tirando a nossa roupa para qualquer um. Nós vamos continuar virando as noites, envergonhando o nome de Deus diante da tela de um computador. E depois não viremos à escola dominical porque estamos cansados. E a última palavra é a palavra arrependimento. Versos 6 e verso 7. Certamente me temerás. Eu dizia. Arrepender-se é entristecer-se pelo pecado cometido. E não só desejar, mas buscar a mudança. Na porta dessa igreja, alguém uma vez disse: você não tem vergonha de ir para a cama com seu namorado? Eu disse: eu tenho. A gente peca, a gente pede perdão para Deus e amanhã a gente peca de novo. E se isso pode ser dito na porta dessa igreja, pode ser dito em qualquer lugar, porque ninguém nos respeita mais. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa época, essas são as nossas dores, mas também é a dor do nosso Pai que ama cada pessoa dessa terra. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele ousou dar o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Arrepender-se é o primeiro passo para que a fé possa operar. É o primeiro passo para que você possa levantar os seus olhos.
É o primeiro passo para que você possa ficar livre das correntes da escravidão, do pecado atrás de você. É o primeiro passo para que os seus grilhões caiam no chão. A palavra de Deus diz: se o meu povo se humilhar. O arrependimento é um único meio de mudança ordenado e aprovado por Deus. Não tem outro caminho. Eu estava em São Paulo assistindo uma aula de mestrado, andando na porta do Mackenzie, veio um mendigo na minha direção. Ele me segurou nos ombros e diz: o que eu faço para ser feliz? E eu disse: entrega a sua vida para Jesus. E ele então respondeu: não tem outro jeito? Eu disse: não tem outro jeito. Então ele me soltou e foi embora. Meus irmãos, quantas vezes nós já ouvimos isso e vamos continuar ouvindo, mas também ouviremos as pessoas ouvindo e mudando e sendo transformadas. Porque Deus prometeu. Arrepender-se é poder ouvir outra vez a voz de Deus nos falando através da sua Bíblia. É você ler e sentir o prazer e o gozo de que Deus fala. É voltar para casa numa noite como essa e não somente falar: gostei, não gostei do sermão do pastor, foi legal, foi bom, que joia, esse pastor abençoado. Não, é você voltar para casa numa noite como essa e falar assim: Deus falou comigo e eu quero ouvi-lo, para o meu bem, para a minha paz, para a bênção da minha casa. E assim, meus irmãos, arrepender-se é poder ouvir a voz de Deus outra vez, chamando: volta, volta, volta. E você pode fazer isso hoje, você pode fazer isso aqui, você pode fazer isso agora, livremente. Vamos orar.